Tenho um coração com buraquinhos e não posso me curar. Se estás sofrendo aos pouquinhos, com cada dor se morre mais. Eu sei que ele está morrendo aos pouquinhos e com cada dor se morre mais, mas é que eu acho sofrendo melhor, que dá menos repetição pra música. Um artista não compreendido. Imagina você ser uma atriz no auge da sua carreira, que fez um papel super marcante na televisão, todo mundo te conhece, você tem 15 milhões de seguidores e mesmo assim você escolhe ir pra outro país sem ter a certeza que vai dar certo ou não. Pois bem, a Gabriela Saraiva, mais conhecida como a Tati de Chiquititas, tem vivido esse drama, gente. Ela tem 16 milhões de seguidores somente, porém ela escolheu ir pros Estados Unidos tentar a vida. Ixi, vídeo de crente? Olha, ela toda americanizada, high school. Ó, for graduation. Eu ia falar formation, não tem nada a ver, Beyoncé. I want summer to feel like the song. Vamos ver essa situação toda? Muita gente acha que eu sou rica porque eu sou atriz e moro nos Estados Unidos e meio que desmerecem, assim, toda a minha história sem nem saber. Então eu chamei a minha mãe Aqui, gente. pra contar um pouco das coisas lá no começo. Minha mãe nasceu e foi criada na Vila Nova Cachoeirinha, periferia de São Paulo. E quando a Gabi nasceu, eu namorava um rapaz, ele era carioca e militar na época. Morava no Rio de Janeiro, né? Morava no Rio de Janeiro. E eu já queria morar no Rio de Janeiro por conta dos meus avós, que eram Que linda, ela parecia o Vegeta quando ela era neném. Olha o cosplay, bonitinha. cariocas. Então eu tinha esse sonho e resolvi comprar um apartamento e dei 25 mil reais de entrada, na época, 20 anos atrás. E aí, a mulher que tava vendendo o apartamento, Darília, né? Darília Roubou o dinheiro da minha mãe e falou, não quero mais vender o apartamento. desistiu, simplesmente desistiu. A gente botou na justiça, tá 20 até anos hoje. na justiça. 25 mil reais naquela época, convertendo, hoje seria o quê? Muito, É né? um terço do A apartamento. gente tá na justiça até hoje. Minha mãe venceu, só que ainda não ganhou dinheiro. Mas alguma hora vai, né? E eu, E vai tinha, crescendo. eu tinha também uma loja, quando a Gabi nasceu, eu tinha uma loja de ferragens. vidraceiro, né? Uma coisa assim. E eu acabei vendendo pra duas pessoas da minha família e acabei também ficando sem receber o dinheiro. Raminho de alecrim. Você joga aqui, ó. Queimou. Defuma a casa todinha. Entidades fortíssimas trabalhando contra a sua vida, moça. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente tem que parar de colocar a culpa nesse plano. Às vezes é coisa de outras vidas. Pelo amor de Deus. Jogar um sal grosso assim no ombro. Você tá precisando? Tô mesmo, viu, mano? Hoje deu tudo errado. Nossa senhora, tanto de problema que teve hoje. Não tá escrito. Eu tô precisando de um sal grosso também, viu? Esses golpes todos, o que aconteceu? Eu fui morar no Rio de Janeiro pagando aluguel. E daí minha mãe me ajudou a comprar um apartamento. Eu arrumei um namorado. E o namorado me deu outro golpe. Nossa. Um beijo. Tudo de bom pra você. Não quero ficar muito perto, não. Vai que pega. Energia ruim é complicado. O meu braço? Nossa. Desculpa, nada a ver, né? Perdão. Desculpa. O cara traiu ela enquanto ela tava grávida. Era assim, o caos. Às vezes a própria mulher. Nossa, amiga, tá tudo ruim. Sempre tá ruim. Tem algum dia que tá bem? Jesus Cristo. Tacou pedra na cruz? Meu Senhor Jesus. Já ligou e eu atendi, tipo, eu lembro Foi disso. horrível. Ele ficou com o seu carro, né? Na Ele ficou época. com o meu carro, acabei ficando com o apartamento. E vendia trufa nessa época. Sim, gente, era muito gostoso, mas também era bem duro. Minha mãe passava madrugada, às vezes ia a tia Cida, a tia André, né? Não ia algumas Me pessoas te ajudar, ajudar quando sim. era encomenda muito grande. Eu comecei a vender trufa no Hotel do Flamengo com a Gabi, Guilherme e bebês, assim, no carrinho. 2 bebês no A gente carrinho. também ia pro Senac e pra uma escola pública que tinha do lado de casa pra Mário vender. Quintana. Eu e meu irmão, a gente ia junto e a minha mãe falava assim: se vocês se comportarem, eu vou dar as trufas que sobrarem pra vocês. Só assim, né? Pra criança se comportar. Não, e todo... Daí a Gabi resolveu que queria ser atriz. E daí chegava no Senac, ela apresentava Fazia os um show. monólogos. Ela Fazia um falava, show. eu vou apresentar meus monólogos. E as pessoas ficavam com dó e acabavam comprando muitas trufas. E cada lugar que eu ia pra Gabi fazer teste, eu levava uma linha de trufas. Então tinha clientes que eram produtor de elenco, tudo que já compravam. E daí chegou um dia que, depois de tanta determinação dela, ela acabou entrando pra novela. Avenida Brasil. E a minha mãe foi convidada pra Vender fazer trufa. trufa
pra novela. Eu não sei o que Sim, era, um era uma evento, festa. tipo um casamento que precisava. E muitas das comidas são reais. E aí, quanto se Eu lembra cheguei a a vender quantidade? trufa, acho que eu vendi 100 trufas pra... 100 trufas pra Eram produção. trufas Lá. na casquinha do sorvete. É muito, muito bonitinho, muito gostoso. Eu fiz a Avenida Brasil, mas tem gente que acha assim, nossa, a pessoa fica rica na primeira novela. O salário é baixo e aí cada novela vai aumentando Era, acho que pouco. R$2.000 o salário. Nossa, mas aí a gente vai na balinha do semáforo, que de repente dá um pouco mais de dinheiro, né? Vamos continuar só na trufa. Vamos abrir a doces. A Doces da Gabriela Saraiva, a Thay tá aí milionária. Ela tá com tanto dinheiro que quando ela não quer vender aquele item, ela fica com muita vontade, ela faz bem assim, ó. Gente, caiu aqui no chão agora essa bolachinha, eu vou ter que comer. Mas em 2010 era muito... era em 2000... Não, 2010... Não, peraí. 2010 é verdade, eu tô pensando R$2.000 agora, né? 2010 é babado, 2010 se comprava muito mais. E a mãe tem que parar meio que de trabalhar para ir Levar com a o filho. criança. A criança não pode ir sozinha, é obrigado o pai ir junto. E eu só tinha minha mãe, não tinha um pai e uma mãe. Então não existia esse negócio assim. Eu lembro que teve um evento de Avenida Brasil que eu não tinha roupa de festa pra ir. Eu não lembro se foi a tia Cida. Tia Cida parcelou um vestido da Pituchinhos pra eu conseguir ir na festa. Então, gente, ela terminou a Avenida Brasil e a gente continuou na mesma. Eu vendendo trufas e morando no mesmo lugar. Daí, ela ficou muito ansiosa, ela ficou um mês desempregada. Você lembra disso? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, gente. Desde criancinha. Roeu o dedo todo, foi parar na Miú, no hospital lá perto de casa, por ansiedade. E logo veio o teste de Chiquititas. Só que, antes do teste de Chiquititas, eu tinha sido chamada pra fazer uma peça numa festa de aniversário que eu ia ganhar R$300. E eu falei, mãe, eu não posso perder R$300, como assim? Pra ir fazer um teste, que eu não sei nem se eu vou passar. Exato, só que aí a minha mãe falou, Gabi, mas essa pode ser uma grande oportunidade pra você e você ganhar mais que R$300 se você passar. Aí eu comecei a... Você pode ganhar 310. E um aviãozinho do Silvio Santos. Será que quando ele era vivo, ele pagava o salário assim, quem quer dinheiro? E jogava pros pobres? Eu imagino o Silvio Santos lá na sala dele, lá em cima no negócio do SBT, no escritório, e ele com uma pistola assim de dinheiro, igual a Fernanda Costa, jogando dinheiro em cima da 25 de março. Já fiz esse vídeo. Se vocês quiserem, olhem no canal que deve ter. Que esse beleia aí, que lê. Aquelas pessoas da plateia deviam ter tudo funcionária dele, faxineira, pessoal do camarim, pessoal da organização, secretária, todo mundo tava lá só pra ter a chance de ganhar o próprio salário lá na plateia do Silvio Santos. Vamos pro teste. Até o produtor da peça falou, Gabi, você tem que ir pro teste. Daí, pegamos o nosso carro, fomos pra São Paulo. Quando chegou na linha amarela, o carro pifou. Gente, olha isso, o carro quebrou. E a parte boa chega quando, viu, galera? Porque até agora... E tinha um amigo nosso, que é um amiguinho da Gabi na época, o Vitório Gava, que ia pro mesmo teste. A gente ligou pro pai do Vitório e pedimos uma carona. Cheguei lá e eu tinha decorado o texto errado. Me mandaram o texto errado, me mandaram o texto pras crianças mais velhas. Aí eu falei pra eles e eles falaram, toma aqui, você precisa fazer este, decore este. Daí ela começou a chorar, falou que não ia conseguir passar no teste. Tinha 8 anos e eu fiquei desesperada, gente. Falou assim, já que você decorou esse teste de crianças mais velhas, vamos ver se você vai conseguir fazer. Sim. E aí, acabou que depois de eu dar o meu piti, eu arrasei. Daí, mais ou menos, depois de uma semana, veio a resposta. O personagem já tinha sido escolhido, mas a Elisa Bravanel mandou muito. Eu sempre fui a Bia. Nunca me identifiquei com nenhuma delas. A Millie, coitada, toda hora ela ficava cega. Essa aqui, nossa senhora, que menina chata, fútil. O Mosca, Um gostoso, mas não era ele. Eu não me sentia, não me inspirava. O Rafa, coitado, gente. Era um sofrido mesmo, um tadinho. Essa outra também, chata. Essa daqui, ela sempre teve energia, a Cíntia Chagas, de... Mano, a gente tem que se juntar, sabe, mano? Parou de brigar. A Tati era fofinha. A Pata, ela era porra louca, mas eu tinha medo dela. Eu era a Bia do Braz. Com a casca da banana. Eu sempre me identifiquei com ela porque ela era diferente. Ela claramente era sapatona. E colocar ela no lugar. Sim, foi tudo muito assim, de Deus, sabe, gente? Toda a nossa história. E daí, bem na mesma época, me ligam da Globo. Juliana, a Gabi foi aprovada para uma novela aqui na Globo, numa novela da 7. Aprovada para fazer a novela Chiquititas e a novela da 7 na Globo. Qual você prefere? Se você for para Chiquititas, a chance de você mudar de vida é maior. Porque é muitos anos de novela e o salário era um pouquinho maior. Em vez de 2.000, eram 4.000. Olha! Sim. E aí, escolhi. Daí ela Chiquititas. falou, mãe, eu vou pra Chiquititas. Eu falei, tem certeza? Você vai mudar de casa, vai mudar, vai deixar seus amigos. É, porque essa vida é assim, gente. A gente fica se mudando muito. E não muda só a casa, muda de escola, o ciclo, os amigos. A gente tem que largar a mão de muita coisa
pra realizar os nossos sonhos. E eu aprendi isso desde bem pequena. Então, quando falou, vai pra São Paulo, eu fui pesquisar escolas boas na região. Tem gente que vai falar assim, como assim, pagava 2 mil e pouco de escola? Minha mãe sempre priorizou a escola. A gente tinha um Celta vermelho, quase caindo aos pedaços, mas a gente tinha uma escola boa. Porque minha mãe, ela sempre acreditou que os estudos podem mudar a vida da pessoa, né, mãe? Sim. A gente morava na casa da minha avó, nessa época, no quartinho que tinha lá. Ficou nós 3 no mesmo quarto. Mas por quê? Com o objetivo de juntar dinheiro, poder, quando voltasse pro Rio, ter um apartamento um pouco melhor. Oi, Carmen A Tati Dinga. mais pobre que eu. Coitada. Oh, meu Deus. Meu Deus. Gente, as coisas só dá errada na vida da coitada da Tati. Quando que vai chegar os dias de glória, gente? De juntar dinheiro, poder, quando voltasse pro Rio, ter um apartamento um pouco melhor. E poder conseguir pagar as contas, né? Sim, Porque né? sem poder trabalhar. Sim, minha mãe sem poder trabalhar, porque nessa época ela teve que realmente parar com as trufas. E Porque detalhe, Chiquititas era de segunda a sábado, todos Verdade. os dias depois da escola. que quando eu fui pra São Paulo, o pai do Guilherme parou de pagar a pensão. Ele falou, já estão ricas, não precisamos mais pagar a pensão de R$300 pro filho. Não sejam esse pai, gente. Mas aconteceu muita coisa boa com Chiquititas, né? Começou a aparecer os eventos. Pô, também? Até agora só teve desgraça, coisa ruim? A gente foi pra, tipo, muitos lugares do Brasil fazendo pocket show, sessão de autógrafos. Acho que, tipo, uma vez eu contei, acho que, tipo, umas 50 cidades diferentes no Brasil. Parte 3 da nossa história. Voltamos pro Rio, quitamos o apartamento e começaram os novos projetos pra Gabi. Sim, eu fiz participação na Além do Tempo, na Cara do Pai, fiz Record, Apocalipse. Porém, gente, o meu salário não... Que nem, às vezes eu vejo, não sei quem recebendo 60 mil no mês. Nunca foi o meu caso, nessa época que eu tava fazendo No novela. Brasil, Tendo que pagar as despesas. Daí a gente abriu uma empresa, né? Passamos a declarar imposto de renda, tudo como empresárias. Investindo sempre na carreira. Eu lembro que eu fazia canto, violão, atuação, dança, skate, porque é sempre importante a gente aprender coisas novas pra quando chegar um papel, falar, precisa disso. Eu Já posso. sabe, já sabe. Carnaval surgiu um teste pra eu falar inglês, né, mãe? Sim, a Valkyria chamou. Ai, vamos orar pra Deus pra nós falar inglês? Vamos. Oh, Deus, por favor, faz nós falar inglês. Amém. Amém. Conclusão, fomos investir no inglês. E daí começou a surgir a ideia de, possivelmente, nos mudar para os Estados Unidos para aprender a língua. Meu sonho é morar na Você até Califórnia. chorou. Eu chorei. Então, indicaram uma escola pra gente, pra Gabi, aplicar pra high school. E eu fui ver como fazia pra tirar o visto de estudante. Gente, se tem uma certeza que eu tenho na vida, é que eu jamais moraria nos Estados Unidos. Jamais, assim, é uma certeza tão convicta que eu tenho em mim. Por mais que eu fale inglês fluentemente, há muito tempo, todas as vezes que eu viajo, uma vez, e eu preciso falar inglês, eu me viro super bem, é super tranquilo. E aí, o que eu fico chocado é que eu, que não quero morar nos Estados Unidos, jamais moraria naquele lugar cheio de furacão, cheio de terremoto, tive meu visto negado 2 vezes. E daí, um monte de gente que claramente vai morar lá, passa na entrevista e fica morando lá naquele país. Eu não consigo entender. Faltou chegar pra mulher do visto e falar assim, moça, eu quero passeio. Eu não quero nem ir lá nos Estados Unidos, eu quero ir no México. Me deixa ir no Cancún, por favor. Só pra visitar um parque aquático 2. E aí, se Deus permitir, daqui uns 2 anos eu vou em Disney. Orlando, faça aquele lugarzinho assim, Las Vegas, no máximo. Por favor, moça. Que eu não quero morar lá. Não tô afim de compartilhar o mesmo ar com Donald Trump. Qual que é a dificuldade, gente, de me aprovar no visto? Só porque eu tenho um cara de gay twink, eu acho que é preconceito. Não entra na minha cabeça. Eu só queria visitar. Aí, por exemplo, teve uma vez que chegou uma proposta, se não me engano foi do McDonald's, que eles queriam me levar pro Alasca. Fazer o que no Alasca? Mas assim, o que acontece quando eu fui fazer meu visto é que eu falei, não, eu vou ser honesto, eu vou lá com a minha índole, o meu caráter, com tudo que eu tenho de positivo e vai dar certo. Não deu. 2 vezes. A primeira eu fui sozinho e eu falei, é verdade. Olha, eu queria ir lá pra dar uma passeada, passar um tempinho lá, fazer uma férias. Negaram. Aí da segunda vez nem perguntaram nada direito, já negaram na minha cara. Aí e as 2 eu fui sozinho, né? Fui por mim mesmo. Não fui nem com assessoria, não fui com nada e tal. Enfim. Da próxima vez eu tenho que pagar, né? Ver se eu vou ter que pagar, porque das outras não deu certo. Sim. Aí a gente ficou fazendo os 2 no paralelo, porque você tem que aplicar pra escola aqui nos Estados Unidos 1 ano antes, demora. Eu apliquei pra uma high school de artes, então eu também tinha que mandar a minha audição, sabe? Vídeo atuando, vídeo dançando. E aí minha E mãe... não foi fácil, eu lembro disso. Nossa, Não foi foi um fácil. processo terrível. A gente- Muitas pessoas ajudando.
pra poder decorar texto, falar inglês muito bom. Eu gravei umas 500 vezes o meu inglês, eu vejo hoje, eu falei, o que é isso? E aí a minha mãe foi vendo quanto que tinha que ter na conta pra poder se mudar nos Estados Unidos e a gente não tinha esse dinheiro. A gente falou, cara, como que a gente vai provar pro governo americano que a gente tem isso? Daí a gente começou a vender tudo. Vendemos carro, vendemos roupa, começamos a fazer brechó, começamos a vender tudo pra poder apresentar pros Estados Unidos o dinheiro que a gente tinha que ter. Porque quando você tá com visto de estudante, você não pode trabalhar. Então você precisa provar que você consegue ficar sem trabalhar. Eu recebi a aprovação da escola e basicamente, assim, no mesmo tempo, recebi que eu tinha passado pra novela das 6, éramos 6, na Globo. Sim. A gente conversou na escola e perguntou se eu poderia entrar na metade ao invés de entrar no começo. Sim, no inverno, né? Explicou a situação e tal, e eles concordaram. Aceitaram e ela conseguiu fazer a novela. Que foi uma novela. Ele não é o meu pai. Gente, ela sempre sofrida, né? Nas Chiquititas ela era sofrida. E ela continuou atuando de sofrida. Da atriz. Foi muito importante para o nosso atual visto hoje. O coração sempre com buraquinhos. Parte 4, contando nossa história. Dezembro de 2019, Ai, nós gente, mudamos pra Califórnia. Veio eu, minha mãe, meu irmão e meu cachorro. E aí a gente ficou na casa do Pedrinho, né, mãe? Sim, fomos direto pra casa do Pedrinho. Aí, em janeiro, cada um começou a sua escola. Porque a gente se mudou com o visto F1, minha mãe F1. Meu visto de estudante, na qual eu tinha o direito de trazer meus 2 filhos como dependentes. Sim, ela tinha que estudar inglês todos os dias. Era todo dia ou quase todo dia? Era todos os dias e era bem traumatizante pra mim, que eu nunca tinha feito inglês na vida e comecei assim numa sala de aula. Sim, e eu também comecei na minha high school de artes, como eu tinha falado pra vocês no outro vídeo que eu passei. E meu irmão também. Gente, tá vendo? Elas foram com visto de estudante, estão lá morando no lugar. E eu só queria ir na Disney. Queria ir no parque da Universal. E ninguém deixou. Ah, que saco! Custa! Ai, que saco! E sabe o que me dá mais frustração? É porque agora que quando eu for tentar pela terceira vez o visto, vai ser muito pior. Porque eu já tentei 2 vezes. E eles têm todos os históricos lá. E eu realmente não quero morar, sabe? Não quero. Não quero. Eu só queria fazer um passeio. Passar uma semana no máximo. Eu nem gosto de viajar direito, gente. Adoro minha casa, adoro minha rotina. Ai, que saco! Na high school dele, que normalmente a high school aqui, você tem que estudar na high school mais próxima da sua casa. 3 meses depois que a gente começou as aulas, pandemia! Ia no mercado, não tinha água, não tinha comida. Além de ser um momento difícil em geral, financeiramente também estava complicado, porque as coisas eram caras, não estávamos conseguindo aproveitar o que a gente veio aqui pra fazer, e pessoas aqui bem próximas da gente estavam meio que incentivando a gente a ir embora. Falou assim, acho que a gente pode então focar no vídeo do YouTube. Começar a fazer vídeo do YouTube, Mais conteúdo. porque também tava caindo o meu YouTube, gente. Vocês sabem, né? Antes o YouTube era tipo bam, 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 e depois foi caindo. Mas Ah, fale por vocês, gente. O meu YouTube tá ótimo. Assim, o negócio do YouTube é que as pessoas antigamente, elas não tinham tanta opção e variedade de coisas pra assistir. As pessoas gostavam de alguém, esse vídeo aparecia pra elas porque não tinha tanta variedade de criador, não tinha tanta gente produzindo conteúdo. Daí, realmente, tinha 15 criador, todo mundo tinha view. Só que esse negócio de que, o YouTube antigamente era engajado e hoje em dia não é. Não é bem assim não, tá? Antes era menos nichado, então assim, todo mundo assistia os mesmos criadores, todo mundo via Felipe Neto, todo mundo via Kéfera, todo mundo via Cauê Moura. Então tinha essa variedade pouca de criadores e hoje em dia ela tem muito mais. Então as visualizações elas se dissiparam assim. Então tem muitas pessoas que criam conteúdo e essas visualizações elas são distribuídas nessa quantidade de pessoas, porque tem muito mais variedade, entendeu? Esse negócio de, que o YouTube não presta, que o YouTube não engaja mais. Isso é mentira, gente. a gente mesmo assim tentou postar numa quantidade maior pra ver se ajudava. Mas não tava dando muito resultado. Depois de um tempinho, finalmente, durante a pandemia ainda, eu recebi o convite pra fazer Tudo Igual, Só Que Não. Foi uma esperança pra gente. Foi uma esperança, minha primeira série como protagonista. A gente foi pro Brasil, todo mundo, até o cachorro. E Alugamos um apartamento pra uma amiga minha. Ela queria vir morar na Califórnia, então a gente deixou ela morar no nosso apartamento. A gente começou a gravar e as gravações pararam por causa do Covid de novo. A gente ficou quanto tempo lá? A gente ficou 6 meses. 6 meses. E conseguimos voltar. Só que aconteceu uma coisa muito grave depois, que eu vou contar no próximo vídeo, que tá muito longo. Parte 5 da nossa história, essa parte aqui, traumatizante. Voltamos pra Califórnia depois da Gabi. Só essa? Vocês já passaram por tudo quanto é desgraça? Isso aí, o que aconteceu? Vai cair dentro do bueiro? E resolvemos investir todo o dinheiro que ela ganhou na série num novo visto pra que a gente pudesse trabalhar aqui. Aí, erradamente, a gente foi pro advogado mais barato. Ficamos pro visto de trabalho, habilidade extraordinária. O1 e O2, minha mãe como empresária, meu advogado, falou assim, vocês vão precisar fazer a entrevista. Pra fazer a entrevista, vocês podem ir em qualquer lugar fora
fora do país, Estados Unidos. Sim. Até pra Dubai, ele falou pra minha Ele mãe. falou, "Bora pode até pra pra Dubai. Mas daí eu falei, não posso pra Dubai que eu não tenho dinheiro pra isso. Mas vamos pro México, que é aqui do lado. E eu fiquei olhando online e achei uma vaga, assim, do nada. Porque era no meio da pandemia, eu acho que a pessoa deve ter ficado com Covid e cancelou. Eu achei assim, tipo, amanhã na Cidade do México. Eu falei, bora pra Cidade do México. Aí a gente foi, dirigiu 1h30 até Tijuana, que é a divisa, deixou o carro no aeroporto, pegou o avião e fomos pra Cidade do México. Fizemos a entrevista e voltamos pra Tijuana, na qual a gente alugou um apartamentinho, tal, pelo Airbnb, então Por quê? aproveitamos. Porque a gente tinha que esperar, porque o passaporte ficou na Cidade do México, né? O pessoal ia ter que analisar tudo primeiro e depois devolver pra gente. pra gente Normalmente falar. demorava uma semana pra ficar pronto. Só que passou uma semana, passou 10 dias e nada. Eu ficava toda hora olhando, porque eu precisava voltar, a gente precisava voltar. Aí, finalmente, apareceu a resposta. Só que não foi uma resposta boa. Foi falando que a gente ia precisar de uma nova entrevista. E a nova entrevista não estava available, porque estava em pandemia, então estava tudo fechado. Tudo fechado. E o passaporte com eles. Então a gente não poderia voltar pra casa. E agora o que fazer? Meu Deus, catamos e compramos um novo ticket para a Cidade do México para pegar o tal passaporte. Mas a gente achou que seria fácil, mas chegou lá. Não, eu não achei que seria fácil, não. A gente não tinha agendamento. E você só pode entrar no consulado com agendamento. Eu tive que praticamente invadir o consulado, implorar pra me E ouvirem. eles são todos sistemáticos. assim. São muito. E eu, pelo amor de Deus, me escuta. Isso que tá acontecendo comigo. Preciso voltar pra... Não, e a gente achando que a história da Carmen é comovente, né? A Carmen que era mendiga, a Carmen que não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha onde morar. E a Tati do Chiquitita tá bem pior. E olha que ela morava no orfanato, né? Tinha pelo menos um teto. Carol era boazinha, ela dava comida gostosa pras meninas. O cachorro ficou em casa, Doente. tá tudo lá. Eu só preciso do nosso passaporte de volta, por favor. Tinha gente que cagava, mas aí tinha gente que falava assim, vai falar com fulano de tal, vai falar com fulano de tal, blá 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 blá, Aí eu chorando. no final fizeram um documento pra gente assinar como tava recebendo o passaporte, deram o passaporte de volta e a gente falou, ok, bora pra Tijuana de novo. A gente tava tipo assim, conseguimos, é o final. Coitados. Pegamos o voo de novo pra Tijuana, pegamos o carro e vamos embora. Ok. Fomos. E aí é tipo um pedágio, assim, que É um aí as border. pessoas pedem seus documentos pra ver se você pode entrar. Daí na hora que eu entreguei meu passaporte, ele checou, ele falou, qual é o seu visto? Eu falei, de estudante. Ele, não tem visto de estudante aqui não. Eu falei, como assim, não tem? Um dia desse eu ainda tava pagando, semana passada eu paguei escola ainda. Daí ele falou, não tem visto. Daí mandou a gente pra uma salinha. Essa salinha, eu tenho pesadelo com essa salinha, foi horrível, gente. Gritavam com a gente como se a gente fosse bandido. Nunca fui tratada assim na minha vida, de verdade. Senta! Senta, sit down! Falando com a gente como se a gente estivesse assim, querendo invadir os Estados Unidos. Falando, se eu fosse vocês, eu ia embora pro Brasil. Muito ruim E mesmo. eu já não entendo inglês, aí não entendo muito bem inglês. E eu nervosa, não entendia nada, não escutava nada. Foi E eu péssimo. tinha que me virar, porque minha mãe não entendia muito e meu irmão não fala. não fala. Então, Às vezes eu faço essa reflexão, gente. Venderam tanto pra gente o sonho americano de que você vai pra lá e vai ter tudo, e você vai ter neve, e as coisas são baratas, e lá tem tudo que a gente gosta, e é incrível. Só que as pessoas esquecem que o sonho americano é feito pros americanos. Será que vale a pena a gente largar tudo que a gente tem aqui no Brasil? E óbvio que o país não é perfeito. Claro que não. Tem um monte de problema nesse lugar. Mas será que é tão ruim assim o Brasil? Oi, tudo Eu bem? acho que você tá muito certo nessa parte. Tipo, eu tô indo morar no Japão esse ano. Tipo, eu nasci lá e tudo mais e tô voltando pra morar, né? Em setembro agora. E Sim. às vezes eu penso que o povo tem uma mente muito pequena por conta que, mesmo eu falando, tipo, tô indo morar pro Japão, o povo acha que é tudo muito fácil. Sabe? Sim. Tipo, acha que eu vou chegar lá, vou trocar de telefone, vou fazer isso, vou comprar tal coisa. Só que não, tipo, eu vou trabalhar, que nem eu trabalho aqui no Brasil, e vou passar por muita dificuldade, tipo, mesmo sabendo falar e entender e tudo mais. Mas, tipo, querendo ou não, vou passar com muita dificuldade, igual eu passo aqui no Brasil, diariamente. Então é que vendem que lá o seu dinheiro ele vai ser mais valorizado, que lá você vai ganhar mais por fazer a mesma coisa que você faz no Brasil, sabe? Mas não necessariamente, entendeu? Às vezes você vai passar tanta dificuldade que não necessariamente vai compensar você ir pra lá. Vale a pena você, às vezes, até vender tudo que você tem aqui no Brasil com a ideia de que você vai conseguir algo melhor lá, sabe? E aí, uma pessoa que era servidor público
rico no Brasil, vai lá pros Estados Unidos sem babá, sabe? E aí chega lá e fala assim, eu achei que ia ser mais fácil. E esquece que essa ideia de sonho americano e tudo que foi feito nos Estados Unidos não foi feito pra imigrante. Imigrante vai pra lá fazer o que imigrante vai pros Estados Unidos fazer o trabalho que os próprios estadunidenses não querem fazer. Gabi, você corre o risco de ser deportada. Por conta de tudo isso que tá acontecendo com os imigrantes nos Estados Unidos, muitas pessoas têm mandado mensagem perguntando sobre a situação da minha família. Eu e minha mãe e meu irmão, a gente mora na Califórnia há 5 anos. Por enquanto, e pelo que dizem, o presidente está focando em imigrantes ilegais e com fichas criminais. Eu tô aqui nos Estados Unidos, legalmente. A gente tem todos... Então, não necessariamente. Tem um monte de gente que tá legal e tá deportada do mesmo jeito. Os documentos certinhos, junto com a Heyman, que ajuda a gente há anos. É um processo que não é barato, é um processo que não é fácil, mas que a gente sempre priorizou, por medo mesmo. Tenho muita empatia e eu fico muito triste em ver certas histórias de pessoas sendo mandadas embora. Porque sim, tem os criminosos, com certeza eles têm que ser mandados embora. Mas tem pessoas do bem também, né? Pessoas que vieram pra cá em busca de uma vida melhor. Pessoas que trabalham muito, que fazem o trabalho sujo, que muitos americanos não querem fazer. E a gente tá com bastante medo, sim. E a gente tá com uma dor no coração, porque é como se a gente não fosse mais bem-vinda aqui nesse país, como se a gente não servisse. O futuro a Deus pertence, eu não sei o que vai acontecer, mas agora eu não sou nenhum foco e tô aqui legalmente, então eu não posso ser deportada. Se você tem o sonho de morar em algum país, invista na documentação, para evitar problemas como esse. Agora é tirar sua mãe do emprego super estável aqui no Brasil, ganhando bem, para poder ir para os Estados Unidos viver o seu sonho americano. Chegamos na parte da polêmica, porque a gente tava aqui ouvindo a história dela. Porém, as pessoas que viram esses vídeos interpretaram de um outro jeito. Que é o seguinte: então você tirou sua mãe do emprego dela porque você queria morar em outro país, fez ela perder tudo que ela tinha só pra amaciar o seu ego? Isso é o que as pessoas estão dizendo. Essa é exatamente a situação que a Gabriela Saraiva colocou a sua mãe. Elas gravaram juntas esse vídeo aqui falando sobre as dificuldades que o imigrante tem nos Estados Unidos, que praticamente quase ninguém conta. Sendo uma das principais coisas a língua, principalmente pra mãe dela que trabalha de empregada doméstica. Porém, no Brasil, além da Gabriela Saraiva já ter a carreira dela super consolidada, assim como ela citou no vídeo, a mãe dela era uma administradora de empresas e largou tudo para poder virar empregada doméstica nos Estados Unidos. Outra coisa que ela citaram no vídeo que deixou muitas pessoas chocadas é que simplesmente a mãe dela trabalha demais e não sobra nada. Basicamente o que ela ganha é pra pagar aluguel e colocar comida dentro de casa. Administradora de empresas no Brasil, eu era empresária antes da Gabi nascer, até a Gabi descer um pouquinho. Depois eu passei a ser empresária da Gabi e aqui eu tive que começar a ser babá. E eu amo criança. Mas aí agora eu não entendi, porque ela disse que elas estavam passando por um momento difícil, mas antes ela era empresária, administradora de empresas. Tipo, por onde foi esse dinheiro? Tipo, ela não juntou da época que ela era empresária, que ela ganhava bem? Como que funciona? Mas às vezes a gente pega umas crianças meio que Animada, complicada. Inclusive também a Gabi citou nesse vídeo como uma das coisas que já fez ela pensar em desistir, né? Foi ver a mãe dela triste. fez pensar em desistir foi ver minha mãe triste, tipo, quando a minha mãe se sente muito sobrecarregada. Eu não gosto de ver minha mãe triste. Erinaldi Diamond já disse, Hollywood infectou seu cérebro. Você queria beijar na chuva vivendo em uma cena de filme vomitando os americanos. Exatamente. Por conta do Brasil não consumir muito conteúdo feito no Brasil e pro Brasil, em vez da gente romantizar e idealizar uma realidade melhor no nosso país, a gente sempre tem a ideia na nossa cabeça de que quando a gente for pra outro país e morar em outro país, aí sim as coisas vão melhorar. Tipo, a gente não vê muito filmes e séries e blockbusters que se passem numa realidade melhor no Brasil. A gente vê tudo sendo construído, tudo sendo idealizado lá fora. Então, o Natal que a gente tem é americanizado, a Páscoa que a gente tem é americanizada. Tudo que os Estados Unidos fazem é pra colocar na cabeça de todo mundo que consome Hollywood, praticamente o mundo inteiro, de que aquela é a realidade ideal. E aí, por isso que às vezes eu já pensei em desistir, porque eu não gosto que minha mãe tem que trabalhar muito, minha mãe... Inclusive, teve muitos comentários, né, falando sobre, né, a aparência da mãe dela nesse vídeo, e claramente está nítido que ela não está satisfeita com essa vida que ela está levando. E a mãe dela chegou até a me citar que nesse dia que elas gravaram o vídeo em específico, foi um dia muito difícil para ela. Esses tweets que viralizaram muito também. Ela é atriz, a mãe de administradora de empresa, vão para os Estados Unidos fazer o quê? Se for trabalhar sendo babá de criança mimada, e para quê, cara? Pelos Estados Unidos? Por Deus, prefiro 1000 vezes meu país. É um pouco conceito de sair de uma situação de classe média no Brasil para ir morar fora e literalmente ter que trabalhar até morrer e ganhar em dólar em um país que nem te quer lá.
E outros comentários no próprio vídeo da Gabriela. E a Gabriela começou a receber muitas críticas, porque muitas pessoas acharam que a mãe dela só está nessa situação por conta dela querer consolidar a carreira dela de atriz internacional. Porém, a mãe dela deixou bem claro que ela que quis levar os filhos dela para os Estados Unidos para dar uma vida melhor. Eu falei, gente, eu vim pra cá pros meus filhos estudarem. O que eu tô fazendo aqui? Um mês que já... Vocês viram que a Gabriela Saraiva largou tudo que ela tinha no Brasil pra ir tentar a vida nos Estados Unidos? Por que estão criticando tanto a menina se todo mundo ama falar na internet que é pra correr atrás dos sonhos? Tô entendendo. E ela não tá fazendo nada de errado, não tá pedindo dinheiro, ninguém ajuda de ninguém. Ela tá lá trabalhando, ralando pra caramba. Já perdeu muito dinheiro, que ela contou da história do advogado. Tipo assim, engraçado que quando ela começou a fazer os vídeos, tipo, o primeiro e o segundo, a galera tava achando o máximo. Aí quando ela foi explicando pra mostrar, né, tipo, sem romantizar, mostrar que foi difícil, tudo que já aconteceu e ainda é, aí começaram a não gostar mais. Vocês também não se decidem, né? Porque os outros que também fizeram Chiquititas. Tem vários, hoje em dia, que continuam postando sobre Chiquititas, inclusive porque não pegaram outro trabalho, acabaram ficando conhecidos só por isso. Vocês falam a beça. Ah, porque fulano ainda tá preso lá em 2000 e não sei quanto que foi a novela. Aí ela, que inclusive pode ter tido mesmo medo, assim, de ficar presa a uma novela só, conseguiu sair, conseguiu fazer outras coisas. Aí vocês decidem virar patriotas, porque pronto, não tá no Brasil. Qualquer ator brasileiro que consegue pegar um papel em filme lá fora, vocês acham o máximo. Quando Bruna Marquezine foi pra Marvel, ó, todo mundo faltou. A mulher foi pra DC, não foi Marvel, não. Acho que não tem nem comparação, é horrível, uma bomba, só faz o mesmo filme com atores diferentes. Muda a história, tem o mesmo personagem há 15 anos e o outro não sabe o que quer. Se ele quer matar o Homem de Ferro ou deixar ele vivo trazendo o mesmo herói, são diferentes, né? Não é igual não, moça. Fala isso não, que os nerds vão acabar com a sua vida, vão achar seu CPF, vão tirar a moto. Dobrar o joelho. Aí ela que já tá lá nos Estados Unidos, estudando lá de dentro, com o pessoal de lá, pra um dia conseguir ser, né, internacionalmente bem reconhecida. Nossa, assim não dá. Não. Tá, desse jeito não pode. E agora ainda querem reclamar da faculdade que a menina tá fazendo lá. Até parece que vocês não conseguem concordar que uma faculdade de lá de fora vai ter muito mais peso no currículo dela do que se ela estivesse fazendo aqui. Ainda mais na área voltada pra atuação, que aqui não é valorizado igual lá. Então, eu juro, não entendi porque essa onda de crítica. O sonho americano, ele não é pra imigrantes. O sonho americano é para o próprio estadunidense. Talvez eu esteja um pouco... Peraí, deixa eu até arrumar minha aliança. É isso! Vamos bater palma pra ele. Gente, os Estados Unidos só tá cheio de imigrante porque os Estados Unidos não têm competência pra fazer nada. Nada! Aquele país foi construído por pessoas de outros países. Tô atrasada pra falar sobre isso, mas como uma pessoa que morou fora do país, nos Estados Unidos, durante 3 anos, e tive a oportunidade de levar minha mãe pra lá, porém não fiz, eu vim comentar aqui sobre os vídeos da Gabriela Saraiva em relação a toda a história dela com a mãe dela lá fora. E aí eu tenho muitos pontos pra apontar nessa história que ela contou, e o primeiro deles é que ela, vamos contextualizar, né, mas ela se mudou muito nova para os Estados Unidos junto com a mãe dela, e ela, todo mundo tá comentando quão consolidada a carreira dela era aqui no Brasil, que ela podia ter uma vida muito mais estável do que ela tem lá nos Estados Unidos, porque ela realmente conta que, assim, as coisas não são fáceis lá, mas ela se mudou de país pra ir atrás de um sonho. Sendo assim, como ela era muito nova, a mãe dela precisou ir junto, não tinha como ela simplesmente sair do Brasil com 15 anos pra... Tipo assim, ela tinha a opção de fazer um intercâmbio, tinha, mas ela quis imigrar de uma vez e é isso. E aí eu digo, eu acho que ela foi com muita sede ao pote, entendeu? Ela realmente comprou aquela imagem de que, porra, vou me mudar, vou me jogar no mundo, vou me jogar lá dentro daquele país e as coisas vão simplesmente florescer. E não é assim que funciona. Eu acho que ela é muito nova, ela foi muito nova e ela tinha outras Quantos anos ela tem? Ela tem 20 anos, meu Deus. oportunidades antes de se jogar da forma que ela fez. Só que a gente tem que entender que, da forma que ela era muito nova, a mãe dela precisava estar ali com ela. Então ela não foi a única pessoa que foi lá e fez sozinha, entendeu? Grande parte daquilo também se diz a mãe dela. A mãe dela, tipo, cara, fez de tudo pelo sonho dela. Eu vi muita gente culpando a Gabriela Saraiva, gente. Eu falei o nome errado. Enfim, eu vi muita gente culpando ela, só que ela tá ali com a mãe dela, cara. Ela não tomou essa decisão sozinha, ela nem podia tomar essa decisão sozinha. Tudo bem que ela deve ter enchido o saco para o c... da mãe dela, com certeza, mas... Assim como eu acredito que a mãe dela também saiu do Brasil falando, tipo, com a ideia do sonho americano, né? Eu acho que não foi só a Gabriela que tinha isso na cabeça. Inclusive, Gabriela é o nome da minha irmã, eu tenho tatuado. Não foi só ela que tinha isso na cabeça, a mãe dela também tinha isso na cabeça. E aí, quando elas chegaram lá, depois de um tempo, elas entenderam uma coisa que eu vou falar aqui. É difícil escutar e aceitar isso, porque a gente cresce com isso na nossa cabeça. Mas o sonho americano não foi feito para o imigrante, o sonho americano foi feito para o próprio estadunidense. E eu descobri isso morando nos Estados Unidos.
Simples assim. Até porque, gente, o próprio americano não tá conseguindo viver o sonho americano. A frase mais dita pelo Trump é Make America Great Again. Torne a América, tá errado, né? Porque a gente também tá na América, no caso, torne os Estados Unidos bom de novo. Se tem que transformar em bom de novo, é porque não tá bom. Tem gente lá morando em carro, gente. Tem bairros nos Estados Unidos construídos por trailers, onde são vários trailers estacionados um do lado do outro. Norte-americano é ser bem sucedido, é ter mão de obra barata pra eles pagarem pouco pelos serviços que eles precisam. A idealização do sonho americano é para o americano norte-americano estadunidense, né? A gente não tá envolvido nisso. A gente é América do Sul, sim, mas a gente tá excluído dessa parte aí, viu? Agora sobre a parte de levar a mãe para os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de levar minha mãe para os Estados Unidos, mas eu, como uma pessoa que voltei ano passado, no auge dos meus 27 anos, eu tive consciência suficiente pra entender o que minha mãe ia passar lá, entendeu? Com 15 anos eu também não teria consciência não. Eu falaria, mãe, vamos e é isso. Aí, você tem 15 milhões de seguidores, é atriz, influenciadora e a sua mãe tá se ralando de trabalhar e se fudendo completamente como imigrante nos Estados Unidos. Tudo isso pelo sonho americano? Pelo amor de Deus, mas vai ser burra assim na PQP? Quem não sabe, eu tô falando da Gabriela Saraiva, tá? Ex-Chiquititas. Ela disse num vídeo que a mãe dela se mata de trabalhar nos Estados Unidos e não consegue fazer absolutamente nada com o dinheiro. Só serve realmente para sobreviver. Não tem nem plano de saúde lá, porque a saúde lá é extremamente cara. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria que a saúde lá era cara? Assim, será que não é muito mais fácil você pegar sua mãe, trazer ela pro Brasil e construir uma vida aqui? Pelo amor de Deus, pessoal. 15 milhões de seguidores. Eu tenho 90 mil de seguidores no Instagram e consigo viver muito bem com isso. Será que você com 15 milhões não consegue também? Ou tem que ser justamente nos Estados Unidos? Porque assim, eu não queria usar essa palavra, mas isso é uma burrice sem tamanho. Burrica. Garelinha, vamos lá. Existem sofrimentos que são inevitáveis. É inevitável, tem coisa que vai bater, que vai doer mesmo, que a gente vai se fuder, tem que fazer. Nossa, a Isabela vai baforar agora, repara. E meu amor, prepare. Mas existem uns, gente, que são tão opcionais que a pessoa literalmente, ela escolhe sofrer. Eu tava vendo o vídeo da menina da Chiquitita. Gente, é uma escolha tá sofrendo. Gente, que caralho de síndrome vira-lateza é essa? De sonho de p***, de sonho americano é esse? Gente, isso não entra na minha cabeça. E eu também não quero que entre. Graças a Deus, eu nunca sofri dessa síndrome de vira-lateza, não. Longe de mim. E quanto mais longe, melhor. Gente, que loucura do cara é essa, hein? Ah, porque bons estudos, boas escolas aqui também tem. Ah, porque a qualidade de vida lá é melhor. E não consegue pagar um plano de saúde, que ela disse que quando a mãe vê que ela tá ficando doente, ela fala assim, ó, não inventa não, hein? Que isso? Gente, tem coisa que é muito opcional. Eu vi comentário dos outros falando até de fazer vaquinha. Ai, vamos fazer vaquinha pra ajudar. Pelo amor de Deus, a Mona tem 15 milhões de seguidores. Ela no Brasil estaria milionária. Ah, mas dinheiro não é tudo. Pelo visto é, porque lá tá se f***ando toda. Pelo visto. Gente, que loucura. Que loucura você ter uma vida completamente estabilizada e aí você decide ir pra outro país e tudo mais. E a pessoa ali, sua mãe não sabe nem falar a língua. E aí, que sofreguidão opcional do pai é essa, gente? Que loucura, né, velho? Que loucura! A mãe, né, pelo que eu vi, era dona de empresa. Agora ela cuida do filho dos outros e tal. E assim... Gente, que sofreguidão desnecessária do cara. Cada um faz o que quer da própria vida, tudo certo. Mas já que botou aí na boca de Matilda, a gente comenta, né? Gente, que loucura! Tipo, vários artistas nossos aqui, brasileiros, eles consolidam-se, né? E depois vão aí pra outros países e tal. Tim Bernardes, um ótimo exemplo. A regra é clara, só saia do país natal se tiver certeza que vai ter um padrão de vida melhor ou igual. Porque ultimamente até país gringo tá ruim das pernas. Sim! Gente, tem um monte de gente reclamando que tá infernal morar nos Estados Unidos, tá tudo caro. Que o preço, quando você converte pro real, tá mais caro lá do que aqui. Países e tal que eu vejo muito. Entre outros artistas nossos também, que fazem uma carreira linda, internacional, mas se consolidam no Brasil e tal. E, cara,
O Brasil é um local de muitos talentos, de uma arte muito viva, sabe? É um local também de muito estudo. É um local de gente que tá afim pra caralho também. E aí me pega muito essa coisa de que, porque lá é melhor, lá, Estados Unidos, tá sendo melhor pra quem, velho? Porque pra você e pra sua mãe não tá. Eu vejo essa situação, assim, com duas lentes, né? Eu não acho que a mãe é esse mártir todo. Tipo assim, a menina obrigou ela à força a ir pra outro país. Não. Eu vejo que essa situação é um mix de muitas coisas. Uma mãe querendo realizar o sonho da filha. Porém, ela deveria ter sido adulta e falar assim, olha, filha, eu entendo que esse é seu sonho. Mas aqui, a gente não consegue. A gente não vai passar bem das pernas se a gente for pra lá. Infelizmente. Então, vamos se consolidar bem aqui no Brasil, vamos deixar sobrar uma grana, juntar bastante dinheiro, pra daí a gente ver se a gente consegue, sabe? Ou sei lá, deixar a menina fazer 18 anos, pelo menos, porque daí ela faz o ensino médio aqui, depois ela vai pra lá e vai ficar fazendo a faculdade dela lá, sabe? E a mãe fica trabalhando no Brasil mandando dinheiro, já que ela era administradora de empresas, sabe? Pra daí, quando ela tivesse uma condição um pouco melhor, ela conseguisse ir pra lá também estabilizada, não pra ficar fazendo o trabalho que os americanos não querem fazer, sabe? Eu vejo que foi uma série de decisões ruins que as duas tomaram, entende? De elas não viram as partes negativas, acharam que, vamos, vai ser tudo, e no final não era tão bom assim. No final, a Tati virou a Carmen. A pobre da turma. Mas agora fazer o quê, né? Já tá lá.